sobre o nosso programa de propósito na carreira e entrou Karina. Karina é minha sócia, Karina Nachar, minha sócia na Oi, Escola gente. Quântica do Ser, Boa que é uma tarde. escola de desenvolvimento humano, onde a gente tem uma proposta aí de trazer de forma prática, de forma simples, de uma forma com um custo que seja acessível às pessoas de um modo geral. E hoje a gente veio aqui apresentar o nosso programa de propósito na carreira, que acontece em maio, 28 e 29, né, Cá? Isso, 28 e 29 de maio. Estaremos juntos aí no final de semana para olhar para a nossa carreira. E mais, presencial. Então, vamos já entrar e depois a gente dá os detalhes de como vai ser esse programa. Então, vamos falar um pouquinho como esse programa pode ajudar as pessoas. Por que é importante? Vai, Cá, começa aí, eu vou te É, interrompendo. não, perfeito. Boa tarde, gente. A ideia é a gente falar um pouquinho, né, do que é primeiro propósito. Porque a gente ouve falar hoje em dia, né? Propósito na carreira, propósito de vida, como ter propósito. E o que é propósito, né? De repente não fica tão claro para a gente. Então, eu queria trazer para vocês essa questão de que propósito, no dicionário, o significado é progresso, é progredir. Eu sempre gosto de olhar porque quando a gente vê o significado, já dá para a gente uma dica, né, do que significa aquela palavra. Então, progresso, progredir, né, ir para frente, isso é ter propósito, porque muitas vezes a gente acha que o propósito está só realizado a fazer só o que se gosta, a fazer só aquilo que a gente quer, né? Não, propósito é você progredir em todas as áreas, então você conseguir fazer aquilo que é a parte um pouquinho mais chata que tem em todos os trabalhos, aquela que você não se identifica tanto, aquela que faz parte, mas mesmo assim você tem um sentimento de que aquilo faz parte do teu progresso, do teu propósito, incluir essa parte, enfim, ser feliz, né? Dentro do teu trabalho, ter um sentimento de leveza dentro do teu trabalho, dentro da tua carreira. Para nós, isso é ter propósito na carreira, é essa progressão, essa evolução, né, Dé? Acho que é Isso legal mesmo. trazer esse primeiro conceito para falar sobre isso um pouquinho. E aí no nosso programa, a gente, por experiência própria e pelas pessoas que a gente faz atendimento, pelas pessoas que a gente convive, enfim, a gente percebeu que muitas vezes esse não encontrar o propósito na carreira, o progresso, então a gente fica estacionado, a gente fica remoendo, a gente fica vivendo aqueles sentimentos ruins, né, o dia todo, enfim. Isso muitas vezes está ligado com o nosso sistema familiar, Sim, né, Dé? exatamente. E deixa eu falar um pouquinho, então, sobre Isso, isso. fala um pouquinho sobre essa parte, Dé. Porque, assim, né, a questão de encontrar o propósito, hoje em dia, virou meio moda. As pessoas falam muito disso, como a Karina falou. Mas ninguém busca realmente a essência disso, né? E muitos de nós estamos num trabalho ideal, ganhando bem, né? No trabalho que, teoricamente, era o nosso sonho, né? De adolescente, muitas vezes. E, às vezes, a gente chega lá e se depara com esse lugar que fala, mas não era bem isso que eu queria, talvez. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu escolhi a profissão errada? E, às vezes, na maioria dos casos, a gente percebe, né, que é o que a Karina estava trazendo aqui, que não é essa questão. Às vezes é uma questão do seu sistema familiar, que muitas vezes está em desordem e que causa várias sensações e sentimentos que você nem sabe de onde vem. Então, a gente tem aqui vários tipos, né, onde isso pode te afetar de alguma forma. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu quero trazer para vocês que todo tipo de profissão tem um propósito. Você pode sim estar onde você está, trabalhando exatamente onde você está e encontrar dentro de você o propósito, porque está na gente, não está fora. Né? Quando a gente consegue compreender esse universo e sentir esse universo, a gente consegue encontrar propósito em tudo que a gente faz, porque tudo de fato tem um propósito. E na visão sistêmica, que aqui a gente vai falar de algumas coisas, né? Não só a visão sistêmica, mas a gente vai trazer também o enneagrama, que a Karina vai falar já já, para vocês entenderem como essas duas ferramentas também atuam e como elas podem nos ajudar a encontrar o nosso propósito no que fazemos.
E claro, gente, muitas vezes quando você entra nessa dinâmica de busca desse propósito, sim, você pode pensar assim, estou no emprego errado, escolhi, vou buscar outra coisa, tá tudo certo. Mas o que eu quero assim, enfatizar é que às vezes a gente acha que está no errado e a gente está no certo. É só o problema é só a gente com a gente mesmo, né? Ou a gente com o nosso sistema. Então, as vertentes aí que a gente vai trazer para vocês, vai trazer essa dinâmica como um todo. Mas vamos lá. Na visão sistêmica, muitas vezes, eu escolho uma profissão, por exemplo, porque meu pai era médico, eu vou ser médica, né? Às vezes por uma lealdade a esse sistema, por exemplo. Ou, muitos casos assim, vamos trazer casos mais densos, digamos assim, mais profundos, por conta de uma lealdade no meu sistema familiar, de gerações e gerações que nunca tiveram sucesso no trabalho, eu acabo não conseguindo encontrar esse sucesso. Por quê? Porque eu estou em lealdade ao meu pai, à minha mãe, né? Ou, às vezes minha mãe tinha um sonho de trabalhar e na época dela era uma coisa mais complicada, o papai não deixou ela trabalhar, e aí eu me sinto como filha, eu me sinto ali, né, presa a essa história da minha mãe, inconscientemente, claro, e não consigo ir para frente nos meus trabalhos. Sempre estou ali pingando de lugar em lugar, sabe? São várias dinâmicas. Me fala mais alguma aí, Cá. Então, você trouxe já essa lealdade, né? Então, e a lealdade ela pode se apresentar de várias formas, né, Dé? Quando a gente rejeita, quando Quando a a gente gente quer viver o rejeita. sonho, né? Ou a gente rejeita, ou a gente quer viver o sonho dos nossos pais, ou a gente quer salvar os nossos pais através do nosso trabalho. São inúmeras dinâmicas, né, Dé? Sim, são inúmeras. E a gente tem ainda uma que a gente fala muito também nos nossos atendimentos, que é sobre a boa e má consciência, por exemplo. Perfeito. Às vezes, eu quero fazer uma coisa diferente da minha família e eu não tenho força para ir atrás daquele sonho. Por quê? Porque todo mundo na minha família é advogado, por exemplo, né? Então eu me sinto impulsionado a ser uma advogada, mas eu quero, meu sonho é ser bailarina. E aí, né? E claro que vai ter ali as divergências na família, do papai e a mamãe falando, não, imagina, bailarina, tá louca, né? Isso não dá dinheiro. Ou alguma coisa nesse sentido. E você, naturalmente, fala, acho que meus pais têm razão, né? Como é que eu vou fazer diferente? E mesmo que você tome a atitude de, não, eu tomei a atitude, eu vou ser bailarina e acabou. Eu decidi que é isso que eu vou fazer na minha vida, que esse é o meu grande sonho. Aí eu vou e me sinto mal, me sinto em culpa, me sinto em má consciência, que é uma Exato. dinâmica muito comum na visão sistêmica, aqui nas constelações familiares. Então, qual é a ideia, né, desse lugar? É a gente, dentro desse nosso universo, que é esse curso que a gente está trazendo para vocês, que é essa dinâmica de 2 dias, a gente trazer ferramentas para que você possa ultrapassar essas linhas na visão sistêmica, por exemplo. Mas tem mais coisa, cara, que mais? Não, eu esqueço, eu sou muito objetiva, gente, vocês me conhecem. Karina consegue florear mais as coisas para mim. Traz aí, cá. Não, então, porque a gente vai vendo as histórias e aí a gente vai mergulhando nessas histórias, né? E acho importante o que a Dé falou de boa e má consciência. Muitas vezes eu quero fazer um movimento e eu não consigo, porque eu tô preso em lealdade à minha família, né? E às vezes eu tô no emprego, não tem problema que é igual o papai e a mamãe, então não tem problema que o papai e a mamãe são médicos. Fui médica, mas aí eu tô ali em honra. Enquanto não é por mim, enquanto eu tenho essa prisão inconsciente, digamos assim, essa lealdade inconsciente, o meu sentimento nunca vai mudar. Muitas vezes eu vou me posicionar como a mamãe faria, como o papai faria. É como se tivesse um véu, né? Um véu nos nossos olhos. É como se as coisas não fossem tão claras, porque a gente está sendo comandado por esse inconsciente. Então, às vezes, como a Andrea falou, eu estou num emprego ótimo, com ótimas condições, emprego que para mim tá bom, né? Que eu gosto até de fazer, que eu me dou bem. Mas ainda assim, eu fico com aquela sensação de que eu deveria falar diferente, de que eu deveria fazer diferente. Eu não aceito, de repente, alguma coisa que aconteça lá. Eu não gosto de tal parte. Eu fico sempre buscando no externo
algo que vá resolver esse meu sentimento, essa minha sensação. Então, quando a minha chefe mudar, se eu trocar de chefe, isso vai melhorar. E não muda. A Se eu mudar gente de área, agora eu vou tentar uma promoção. Vou mudar de área, porque o problema é essa área. Não, agora então eu vou sair desse emprego que não me valoriza, que não me motiva, vou buscar um outro emprego. E aí eu nunca acho, porque eu sempre fico buscando no externo algo que vai aplacar aquele sentimento. Porque no começo pode até brilhar os olhos, mas aí conforme vai entrando na rotina, vai de novo acontecendo o mesmo movimento. Eu de novo vou me desmotivando, eu de novo não vou achando aquele propósito, vou perdendo a força, né, Dé? Então vira um tem essa padrão, questão. né, cara? A gente vai mudando de trabalho, mas o padrão do chefe é o mesmo, o padrão do colega de trabalho é o mesmo, né? Nossa, eu sempre me deparo com situações XYZ, né? Então, o que tem aí? Por que eu sempre atraio patrões ou trabalhos ou colegas de trabalho que fazem o mesmo que fez no meu último trabalho? Tudo é igual? Não, gente. Existe algo na gente que faz com que isso seja atraído até que a gente aprenda a dar esse salto, né? Esse Até que tire lugar esse véu, né? que Até que tire tire esse esse véu. véu dessa inconsciência e a gente enxergue e fale, caramba, é isso. Né? Até tirar esse véu, a gente vai repetindo, a gente vai seguindo esse padrão, né, Dé? E não consegue Exatamente. pular, evoluir, né? Não consegue. Aí a gente às vezes consegue uma promoção que era aquilo que a gente queria, a gente está ganhando mais, ou a gente está num emprego bacana, ou a gente está empreendendo mesmo e está dando certo, está fluindo, mas ainda assim fica um sentimento, de repente, de tristeza, às vezes um sentimento de incapacidade, um sentimento de estar no lugar errado, uma tristeza, sentimentos com essas frequências mais baixas, com essas questões que a gente chama de negativa, né? Sentimentos E mais mesmo negativos. e mesmo se você ainda está naquele lugar assim, né? Eu falo assim, gente, eu adoro meus dias de folga, mesmo fazendo o que eu amo. Mas eu gosto de ter minhas folgas, né? Gosto de ter meu fim de semana liberado. Ainda mais nós que somos terapeutas e facilitadoras, a gente quase não tem fim de semana. Então, eu honro muito os meus fins de semana, Pris. Mas, hoje, né? Depois que a gente entra nesse lugar, eu não tenho mais pesar de ser segunda-feira. E eu tive isso a vida inteira, praticamente, né? E eu vejo muito isso nas pessoas de um modo geral, né? Eu vibro pelo meu fim de semana, mas eu vibro também pela minha semana de trabalho, porque é importante, né? Faz parte de mim. E aí a gente está cumprindo aí o que tem que fazer. E tem a Mas parte chata, né, Dé? Então, assim, a gente tem que sentar. Então, a gente está com a tem. escola quântica, a gente vai, senta, faz essa parte toda de desenhar o programa, testa a dinâmica, vai lá. Né? Mas a gente também tem a parte que a gente tem que sentar, olhar para o financeiro, olhar para a campanha, olhar para tudo que envolve uma empresa. Faz parte, Que para né? mim é a parte chata, para a Dé nem tanto. Para Mas mim tem não que é, eu olhar. gosto. Mas tem que olhar, porque Mas tem que assim, olhar. tem que olhar. E quando a gente inclui isso, é sinal de que a gente também já incluiu o que está vindo lá de trás. Porque se tem Sim. alguma coisa ainda que não foi incluída, a gente também tem esse padrão de exclusão. Então a gente começa a perder força. Né? É como se tivesse obstruído, né, Dé? Quando a gente fala dessa Exatamente. força que vem de trás e que a gente trabalha também nesse programa. Às vezes eu até dou um passo, às vezes eu até consigo fazer um movimento, mas daqui a pouco é como se não chegasse a força para mim e eu perco essa força, eu esmoreço, eu não tenho mais força para continuar naquele propósito que eu queria, para progredir aonde eu escolhi, para progredir naquela decisão que eu tomei, naquele trabalho que eu escolhi. Então é como se tivesse obstruído lá atrás, né? Se a força que vem da nossa Exatamente. origem tivesse bloqueada, né? E para quem me segue, né, gente, que está aqui, vocês sabem, meu foco realmente como terapeuta é constelação familiar. Então, todos os nossos programas que a gente traz, ele é focado nisso, porque sem essa base familiar em ordem, como eu canso de dizer em todos os meus posts, nas minhas lives, tudo fica meio truncado, né? A vida fica meio em altos e baixos, principalmente no nosso trabalho, porque é dele, lembra que eu falo para vocês qual é a ordem, né? Primeiro, a minha família de origem. Estou em ordem, estou em ordem. Qual o próximo passo a se olhar? Para onde eu olho agora? Para o meu trabalho, para o meu dinheiro. É ali que eu consigo fazer a vida fluir. Depois do trabalho, o que vem? Saúde física, emocional, mental. A minha saúde. Porque se eu tenho trabalho, eu tenho condições de olhar para a minha saúde. Só a saúde em primeiro lugar? Não vou seguir.
Porque se eu não tenho trabalho, eu não tenho como me cuidar, né? Eu vou estar num estresse, vou entrar num lugar de muita preocupação. E isso a gente sabe o quanto isso gera de problemas na nossa vida e no nosso corpo. Se eu não tenho Uhum. dinheiro para sustentar minha família, como é que eu vou olhar para a minha saúde? Então, primeiro é o trabalho, depois dinheiro, ou depois saúde, e depois os relacionamentos e filhos. Isso aí é assunto para outra live, mas eu quero trazer essa importância da nossa família de origem, da gente olhar para isso, e a propósito aqui do propósito é isso, a gente vai olhar para tudo isso, e só que a gente vai ir além, né? Onde a gente vai trazer também as ferramentas, e a gente traz as ferramentas do Enneagrama. E aí, Karina vai explicar um pouquinho também como isso move a nossa vida, de um modo geral, principalmente também no nosso profissional. Fala, Ká. Perfeito, Dé. Perfeito. E aí, né, só para fazer essa ponte, porque a gente estava falando até agora de um viés familiar. Então, a gente tem lá as lealdades familiares, a gente tem algumas prisões inconscientes onde a gente não consegue se movimentar. Ah, então tudo que vem da minha família é ruim? Não, não é isso. A gente vai olhar dentro do programa para essas lealdades familiares com muita honra, com muita gratidão, porque só isso vai conseguir fazer a liberação, né? Então serão dinâmicas práticas, vivenciais, onde a gente vai fazer o trabalho no teu campo, no teu sistema familiar, isso vai acontecer, isso vai reverberar, vai ser muito profundo, vai ser muito bacana. Por quê? O que a gente acredita? A Dé é consteladora aí já há algum tempo, há milhares de atendimentos, eu sou consteladora também. As pessoas que eu atendo em constelação familiar, depois que me dão o feedback, que depois que elas trabalham com a constelação, aí as coisas fluem, parece que as coisas acontecem, tudo começa a encaminhar, enfim. Nossa, Karina, é incrível, agora tudo está acontecendo, eu me movimentei, apareceu uma oportunidade, eu consegui aceitar, estou aqui, estou fazendo. Né? Então, depois que a gente faz essa liberação da força que vem da nossa origem, que a gente organiza a nossa origem, aí sim a gente pode olhar para os nossos desafios individuais. Então, nessa proposta do nosso programa, no Propósito na Carreira, primeiro a gente vai olhar para tudo isso que nos bloqueia, vindo lá da nossa origem, né? Os padrões e tudo que a gente tem ali para honrar e tudo que a gente tem para desbloquear dessa força de vida que vem dos nossos ancestrais, do nosso papai e da nossa mamãe. Depois que a gente faz esse trabalho, vamos olhar agora para os nossos desafios individuais. Quando a gente fala do Enneagrama, ele é um sistema de autoconhecimento, ele é uma mandala, né, um desenho, é uma forma geométrica que traz 9 pontos. Dentro desses 9 pontos, a gente tem em cada ponto uma personalidade predominante. Então, todos nós nos encaixamos em uma delas, como predominante. Porém, todos temos um pouquinho de todas, né? Todos somos tudo dentro dessas personalidades, mas tem uma ali que é a nossa personalidade mais chave, aquela que a gente aplica no nosso dia a dia, aquela que é automática pra gente. E essa personalidade, ela traz pra gente desafios e também traz oportunidades. Além das personalidades, o Enneagrama, ele traz também um conhecimento a respeito dos nossos instintos. Os nossos instintos, que são forças da natureza, que nos movem, que estão ligados ao nosso cérebro reptiliano. Então, quer dizer, tem 58% de influência sobre as nossas decisões, e muitas vezes a gente acha que está tomando uma decisão ali de forma racional. Então, eu escolhi este emprego porque eu pensei, porque eu raciocinei, eu analisei, e agora eu escolhi esse emprego. E agora eu escolhi essa área. E agora eu escolhi dar esse passo. Então, todas as nossas escolhas, nós achamos que são racionais. Porém, dentro da influência do nosso cérebro reptiliano, que é onde agem os nossos instintos, 58% das nossas decisões têm essa influência. E são influências automáticas, inconscientes. Por quê? Porque muitas vezes a gente está aqui na correria do dia a dia, a gente vem aí, né, de uma formação que não nos ensina a reconhecer essas forças em nós, não nos ensina a reconhecer esses instintos que todos nós temos, né? Porque nós temos, assim como a natureza, como os animais, um corpo que precisa se alimentar, que precisa de sobreviver, que precisa de uma casa, de uma estrutura, e tudo isso é movido pelo instinto. Já pensou se a gente tivesse que parar toda vez para lembrar que a gente tem que respirar? Né? A gente não precisa ficar lembrando que a gente tem que comer. Se a gente deixar passar, o nosso corpo vai nos lembrar, a nossa barriga vai roncar, a gente vai sentir a fome, a gente vai sentir a sede, a garganta vai secar. O nosso corpo vai nos avisar
que é hora de comer, que é hora de beber. A gente vai sentir frio e vai ter que colocar uma blusa, vai ter que procurar um abrigo. Então, são essas influências que são os instintos, né? Chega uma época da nossa vida em que a gente começa a ter atração por outras pessoas, em que a gente começa a querer dar continuidade à nossa espécie. Algo nos movimenta a ir ao encontro do outro, né? A ter um relacionamento de casal, a ter um relacionamento amoroso. Quando a gente tem também esse cuidado entre a nossa família, né? Quando a gente é mãe, quando a gente é pai, e de repente a gente tem que cuidar dos menores, ou a gente tem que cuidar da nossa comunidade, do nosso bairro, tudo isso são forças dos instintos. E o Eneagrama nos traz esse conhecimento para que a gente tire da inconsciência essas forças. Não é que elas vão sumir, que a gente vai deixar de ter essas forças agindo sobre o nosso corpo, sobre os nossos movimentos, as nossas decisões. Mas a gente vai olhar e conseguir reconhecê-las no nosso corpo. Porque muitas vezes a gente está num emprego e a gente não se posiciona, ou a gente deixa de falar alguma coisa com medo de ser mandado embora. Um exemplo, né? Então, eu não vou me posicionar, eu não vou falar isso, porque eu tenho medo de ser mandado embora. Por quê? Porque o meu instinto de autopreservação muitas vezes está desregulado, digamos assim. Ele é dominante e ele acha que eu estou em ameaça o tempo todo. E muitas vezes eu não estou sendo ameaçada. Muitas vezes faz parte do meu trabalho me posicionar ou dar a minha opinião. Só que eu estou me sentindo ameaçada o tempo todo. Eu acho que vai faltar comida o tempo todo. Eu acho que eu vou perder o meu abrigo o tempo todo. E isso vai fazendo com que eu deixe de tomar decisões. Porque essa energia de autopreservação, esse instinto de autopreservação, ele é para nos proteger. Então, ele quer nos reter, ele quer nos segurar, quer deixar a gente ali no casulo, no ninho, no cantinho. Então, ele faz com que a gente se retraia. Se a gente tem isso em excesso, desregulado, e a gente nem percebe, a gente fica lá no nosso canto. E às vezes a gente quer uma promoção, às vezes a gente quer se destacar, às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente e não consegue, não tem força dentro de onde a gente está. Ou às vezes a gente até descobre que o nosso propósito, a nossa carreira não é essa, a gente quer progredir E não tem em outro força, lugar, né, Camila? Não tem força para dar esse consegue dar um passo. passo. Por quê? Porque você está retraído, porque é uma energia de cuidado, que é extremamente importante, mas precisa estar equilibrada, senão isso vai te impedir de tomar as decisões que você realmente quer e colocar o posicionamento, né? Então, muitas vezes acontece, não é só ligado aos instintos, mas a gente está falando aqui que a gente já fez uma liberação da origem, que a gente já fez lá uma liberação da nossa ancestralidade. Por isso que a gente vai unir as duas coisas, porque não adianta só trabalhar os instintos sem desbloquear ali a tua origem, sem organizar o teu sistema. E não adianta só organizar o teu sistema e deixar tudo bonitinho e você pessoalmente não ter força para fazer o movimento que você quer. Então, muitas vezes você está no seu trabalho e entra uma pessoa nova e logo é promovida e logo tem destaque, ou, enfim, consegue fazer alguma coisa que você gostaria de fazer, você sente uma sensação, às vezes, de incapacidade. Poxa, eu não consigo, eu acho que eu não tenho força. Pode ser um instinto sexual que você precisa colocar, porque o instinto sexual não tem só a ver com sexo. Ele tem a ver com sexo, mas tem a ver com novo, tem a ver com projetos, tem a ver com a criação, né? Criatividade. Né, tem a ver com ação, realização. Então, ele é muito necessário. Ou o instinto social, que são os 3 instintos que a gente vai trabalhar nesse programa. O instinto social, que tem a ver com essa visão sistêmica. Né? Você chega dentro da tua empresa, você conhece quem é o diretor, quem é o gerente, quem é o superintendente, ou você é empreendedor dentro do teu mercado, quem são teus? Você olha para fora e consegue ver sistemicamente onde você está inserido? Ter essa visão de que movimento você precisa fazer, aonde você precisa ir, quem você precisa falar para conquistar o que você precisa, os teus objetivos profissionais. Isso é o instinto social, a influência desse instinto, que faz esse mapeamento. O instinto social tem a ver com a comunicação, com a tua fala, com como você conversa, com a possibilidade de você dizer, dar a tua opinião, de como você entende e interpreta as pessoas. Então, quando a gente tem essa energia também desativada, desregulada, enfim, ou a gente tem isso em dominância, né, desregulada aí de qualquer forma, tem impactos no nosso dia a dia. A gente perde um pouco o time, a gente não consegue ter essa visão do todo, a gente chega lá no nosso trabalho e fica ali, ó. Então eu entro, Exatamente. Sento na minha mesinha, ó, e fico ali, ó, que nem um burrinho, né? Carregando, e eu não consigo expandir minha visão. Não consegue. Não consigo. E assim, gente, essa questão dos instintos que a Cá tá trazendo pra gente é muito importante em todos os aspectos da nossa vida também.
Quando eu entro em equilíbrio com os meus instintos, quando eu consigo observar, veja que a Karina trouxe assim, é no automático que a gente age. As nossas lealdades também são no automático, os nossos padrões familiares também são inconscientes. E os instintos igual, né? A gente tem um movimento inconscientemente. E às vezes a gente fala, nossa, mas eu não queria fazer isso, por que eu estou fazendo? Nossa, mas eu queria tanto mudar de trabalho e eu não tenho... Ai, mas não, né? Será que eu devo? Mas aqui tá bom, né? Antes um passarinho na mão que dois voando. Porque, né, a gente perde esse... Ou como eu, que fui uma louca procurando algo, né, pelo meu instinto também, eu acabei fazendo muitas coisas atropeladas por deixar esse instinto me atropelar, né? E perdi oportunidades e deixei de ficar em empregos que eram legais nessa busca também. Então, você vê que são várias situações que a gente pode ter mais controle, digamos assim. A gente fala que o melhor é sempre soltar, né? E deixar que o flow da vida nos leve, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem essas observações, esses instintos em ordem, estou em ordem com o meu sistema familiar, estou com os meus instintos mais ou menos equilibrados, né? Eu consigo observar aonde eu estou agindo de um jeito ou de outro, e com essa dinâmica que a gente traz para vocês, a gente vai ter mais controle sobre isso, ou pelo menos uma percepção maior sobre quem eu sou. Exato. E sobre quem o outro é. Isso também ajuda muito nas relações de trabalho, de entender como as pessoas funcionam. Não só a gente está falando de propósito de carreira e, obviamente, a gente está falando muito de relações dentro de um trabalho, mas isso pode ser estendido para a sua família, para os seus amigos. Você vai ter mais compreensão do outro, vai ter menos reatividade em relação à atitude do outro. Você vai ter mais compaixão mesmo pelo outro e entender como as pessoas funcionam. Porque às vezes a gente fica muito na crítica do outro, e quando a gente consegue compreender, então essas atitudes dele são por essa razão, a gente consegue sair desse lugar, será que é comigo, né? Às vezes muito pessoal, às vezes acha que é uma coisa pessoal, que a pessoa não está nem aí para o que ela faz. E às vezes é só um comportamento que ela tem diante do eneatipo dela e diante do instinto que ela tem também. Não é isso, Ká? Exatamente. É um fim de semana, né, gente? São 2 dias onde todas essas vivências sistêmicas, né, familiares, vivências também de conhecimento pessoal, instintivos, de movimentos que a gente faz inconsciente, que vão mudar e vão reverberar em você como pessoa, como todo. E eu acho que a gente já não consegue mais ter, acho que já está ultrapassada essa visão, né? Já está sendo ultrapassada essa visão de que a gente é um em casa, que a gente é um no trabalho, que a gente é um, que a gente consegue separar. A gente tem papéis diferentes, né? Então eu represento um papel na minha casa, como mãe, como esposa, como filha. Eu represento um papel no meu trabalho, como funcionária, como gestora, como chefe, como empreendedora, seja o que for. E aí são papéis, mas tudo que tem em mim eu levo para todos os lugares. Então, tudo que eu tenho de familiar eu levo, né, sistêmico eu levo, tudo que eu tenho de instintivo eu levo. Não tem como deixar mais para o lado de fora. A gente já começou a perceber isso. Que não dá para simplesmente mudar de ambiente, achar que deixou tudo lá em casa ou achar que deixou tudo no trabalho. Não, eu carrego tudo para onde eu vou. Então, todas essas mexidas vão reverberar na vida como um todo, né? Mas Sim. especificamente na carreira e no processo profissional é o que a gente vai trabalhar nesse final de semana. É o que a gente vai olhar muito, a gente vai ouvir essas histórias, a gente vai querer trabalhar muito nessa área. Mas vai reverberar em tudo, né, gente? Não tem mais separação. Somos a mesma pessoa em qualquer lugar, representando papéis diferentes, com tudo aquilo que a gente tem. Né? De automatismo, de inconsciência, de decisões conscientes, enfim. Então, a proposta é trabalhar muito esse fim de semana aí, de forma muito prática, né? Vivencial. É isso, gente. Para quem está aqui ainda, né, que está acompanhando, para quem vai escutar esse vídeo depois, essa é a proposta. Essa é a proposta do propósito na carreira. Porque é um curso que a gente montou um workshop aí, são então 2 dias, das 9 às 18, pode passar um pouquinho, em São Paulo, presencialmente. Em breve, depois desse programa presencial, a gente vai lançar o nosso programa online também para as pessoas que não têm como vir a São Paulo, mas o vivenciar isso vão ser cursos diferentes, né? Porque o vivenciar isso é diferente do curso online, obviamente, mas os dois vão te trazer aí
ferramentas para você atingir esse objetivo de encontrar o seu propósito, seja onde você está, ou seja, te dar força para dar esse passo maior, para encontrá-lo, ou não digo nem encontrar, para assumi-lo, né, depois de você falar, então eu quero isso, né, e eu vou assumir isso na minha vida. Então essa é a nossa proposta para vocês. Mais algum recado, amiga? Acho que é isso, é 28 e 29 de maio, então dá tempo Isso. aí para programar. Mais informações vocês vão ter aqui, né, no link dessa live também, mas no site escolaquanticadoser.com.br vocês encontram lá propósito de carreira presencial, tem todas as informações de valor, né, dá para parcelar no cartão lá através da administradora, então se programem, né, porque eu acho que assim, o principal investimento, né, quando a gente vai fazer um negócio, quando a gente vai empreender, ou quando a gente quer trabalhar, quando a gente olha o principal investimento, o principal patrimônio, somos nós. Sim. Se você não está bem, nada vai vingar, nada vai para frente. Então, cuida daquilo que é essencial. O essencial somos nós. É o E nosso tudo cuidado. parte de nós. Tudo parte de nós. Muitas vezes a gente quer dar tudo para o outro, né? Para os filhos. Só que se você não está bem, você não vai sustentar aquilo para os teus filhos. Você não vai sustentar aquilo para a tua família. Tem que estar bem. Cuida, tira um tempo, cuida de você. Cuida de você, né? Dia 28 e 29 de maio. Vem com a gente aí, nesse programa Qualquer coisa, maravilhoso e podem me chamar, eu, transformador. Karina, no direct, a gente responde, ou entra no site, né, www.escolaquanticadoser.com.br. Um beijo. Isso aí, gente. Obrigada a todos. Bom almoço. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.